Fala galera, aqui é o seu amigo Cleverson de novo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de física. Na última aula a gente estudou a formação dos fótons de raio-x no tubo e hoje a gente vai tentar entender o que acontece com esses fótons depois que eles emergem do tubo de raio-x, como eles interagem com o corpo humano e como a partir disso a gente consegue formar uma imagem para radiodiagnóstico. Recapitulando a última aula, essa aqui é a estrutura do tubo de raio-x. Os elétrons saem do cátodo, colidem com os átomos do ânodo, onde eles produzem os fótons de raio-x, que emergem pela janela do tubo após sofrer uma filtragem de forma a atenuarem os fótons de baixa energia. E agora a gente vai estudar esses fótons que conseguiram sair do tubo, o que acontece quando eles alcançam o corpo humano. Após deixar o tubo de raio-x, os fótons viajam pelo ar e vão atravessando os tecidos do paciente. Quando eles atravessam os tecidos, obviamente ocorrem interações entre esses fótons, que são pacotinhos de energia, e os átomos que compõem os tecidos do corpo humano. E o papel do filme radiográfico, que é a estrutura que vai captar os fótons de raio-x emergentes, é justamente registrar diferentes densidades de acordo com a quantidade de radiação que o alcança. Então, os fótons de raio-x interagem com tipos de interações diferentes entre diferentes tecidos do corpo humano, e isso vai se traduzir na forma de diferentes densidades radiográficas no filme de raio-x. Agora nós vamos analisar tudo do ponto de vista microscópico. Vamos imaginar um fóton de raio-x, que é esse pontinho amarelo, e um átomo do corpo humano, seja a parte do corpo humano que estiver sendo examinada pelo raio-x. Existem 4 possibilidades de interação entre esse fóton e o átomo do corpo humano. É tudo uma questão de probabilidade, em termos de a trajetória que ele vem, o espaço pelo qual ele passa e tudo mais. Em primeiro lugar, não há interação. Como a gente viu no modelo atômico de Rutherford-Bohr, o átomo é formado por também vários espaços vazios, entre o núcleo e a eletrosfera e entre as camadas da eletrosfera. Então, caso o fóton consiga passar entre esses espaços, simplesmente não há interação, e ele vai procurar um outro átomo para interagir ou vai diretamente para o filme. Ele pode interagir com o núcleo, que é aquela área central com prótons e nêutrons, ou ele pode interagir com a eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos uma divisão clara entre os elétrons da camada mais externa e das camadas mais internas, porque camadas diferentes têm níveis diferentes de energia, e isso traz interações diferentes aqui na radiologia. Vamos estudar elas uma por uma agora. O primeiro deles seria o espalhamento coerente, também conhecido como fenômeno Rayleigh ou espalhamento Rayleigh. Acontece quando o núcleo-alvo absorve o fóton, ou seja, é a interação entre o fóton de raio-x e o núcleo do átomo que está sendo estudado. Esse núcleo, basicamente o que acontece é quando ele interage, ele vai emitir um fóton do mesmo tipo em uma outra direção. Ou, para a gente simplificar, é como se a gente estivesse olhando a interação entre essas duas estruturas, o fóton de raio-x vem, colide com o núcleo, e como se o fóton simplesmente mudasse de direção, porque essa interação do núcleo com o fóton determina uma mudança na sua trajetória. Esse tipo de interação é mais provável de acontecer sob energias baixas, em geral feixes de kV mais baixos, e a vantagem dele é que não deposita energia nos tecidos. Como o fóton de raio-x simplesmente muda a sua trajetória, isso aqui não é responsável por nenhum tipo de deposição de energia que possa trazer malefícios para o paciente. Entretanto, como o fóton desvia sua trajetória, às vezes por azar ele pode seguir exatamente numa trajetória que vai dar no filme de raio-x. Isso acaba degradando a qualidade da imagem, o contraste da imagem, porque esse não é o tipo de interação desejável para a formação de imagem no radiodiagnóstico. É sim um outro tipo de interação que a gente vai ver mais para frente. Mas felizmente ela não é muito comum. Menos de 10% das interações acontecem dessa forma. A probabilidade de interagir com o núcleo então não é muito grande, praticamente desprezível, já que é menos de 10% das interações. Só para ficar mais claro para vocês, então, esse slide vai se repetir várias vezes ao longo da aula. Esse aqui é um átomo qualquer do corpo humano que está recebendo o fóton de raio-x, e o preto ali seria o filme de raio-x. Basicamente, um espalhamento coerente. Um fóton de raio-x de baixa energia vai vir, ele vai colidir com o núcleo absorve essa energia, e o restante da energia é eliminada na forma de um fóton desviado, que se atingir o filme de raio-x, vai contribuir para a degradação do contraste da imagem. Outro tipo de interação seria o espalhamento Compton. Agora a gente vai falar das interações com a eletrosfera. O espalhamento Compton acontece quando um fóton reage com um elétron de uma camada mais externa da eletrosfera. Também é conhecido como o efeito de bola de bilhar. Vocês vão ver na animação que é parecido mesmo o princípio físico da coisa. Acontece quando o fóton colide com um elétron externo e muda sua direção, e com isso ele ejeta o elétron. Então é como se a bola branca do bilhar viesse, batesse com uma das outras bolas de bilhar. Esse fóton, que é a bola branca, vai seguir uma outra trajetória, e o elétron da eletrosfera, que seria a bola de bilhar alvo, ele também é ejetado por causa da colisão.
Acima de 25 a 30 kV, geralmente essa é a interação dominante. Então, mais baixo do que isso, a gente tem o espalhamento coerente, e a partir daqui, o espalhamento Compton começa a ser a interação mais provável. O problema é que essa interação também gera uma radiação espalhada que colabora para a degradação da imagem. E um fato que a gente tem que ter noção é que a composição química do tecido que está sendo alvo do estudo também influencia a probabilidade de acontecer esse tipo de interação. A probabilidade da ocorrência desse espelhamento Compton aumenta com o aumento da energia dos fótons e é inversamente proporcional à densidade física do material. Ou seja, em relação ao fóton, quanto mais energético ele for, mais provável vai ser que essa interação aconteça em relação ao tecido que está sendo estudado. Quanto maior a densidade física, menos provável é que o espalhamento Compton aconteça. Para ficar mais claro aqui, trouxe 2 átomos e um filme de raio-x. Então, nós temos esse fóton de raio-x que vem viajando pelo espaço. Dessa vez ele não vai colidir com o núcleo, ele vai colidir com um elétron de uma camada mais externa. Esse elétron ele é ejetado e atinge uma camada, e com esse acréscimo de energia ele pula para outra camada da eletrosfera. Entretanto, o lugar dele não é ali, logo ele vai perdendo energia e ele volta para sua camada original. Quando ele volta para a camada original, enquanto isso, o fóton de raio-x que colidiu, ele segue a sua trajetória, porque ele ainda tem energia, então ele pode sofrer outras interações com outros átomos do corpo humano. E por fim, aquele nosso elétron que tinha pulado para uma camada mais externa e depois voltou, ele precisa perder energia, uma energia equivalente à diferença entre essas duas camadas, e essa energia é eliminada na forma de um outro fóton de raio-x, mas vai ser um fóton de raio-x menos energético, porque é uma diferença de energia menor do que aquela que ela recebeu do fóton original, basicamente a diferença entre as duas camadas. E esse fóton desviado de menor energia, se alcançar o filme de raio-x, ele também vai contribuir para a degradação da imagem, porque isso aqui não é uma interação verdadeira, é simplesmente uma energia que foi adquirida por uma interação insatisfatória. E por fim nós temos o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o efeito desejado quando a gente trabalha com radiodiagnóstico. Esse tipo de interação que nos dá as informações que são úteis. Basicamente o que acontece entre o fóton e a eletrosfera, mas quando o fóton colide com o elétron das camadas mais internas. E nesse tipo de interação, o fóton ele transmite toda a sua energia de uma vez só para esse elétron da camada mais interna. A gente viu no último slide que esse fóton que a gente estava acompanhando, ele veio, fez uma primeira interação, mas ele não transferiu toda a sua energia, tanto que ele continuou para cá e veio interagir com esse elétron aqui. No efeito fotoelétrico não é isso que acontece. O fóton ele já vai transmitir toda a sua energia e com isso a gente consegue obter uma interação mais eficiente. Quando ocorre essa colisão e o fóton transmite toda a sua energia, é suficiente para ejetar o elétron não para uma camada mais externa, mas da própria órbita do átomo original. E dessa forma, elétrons de camadas externas vêm ocupar o seu lugar e com isso ocorre a produção de raios-x verdadeiros. Então é um fenômeno que se retroalimenta. Vem um fóton de raio-x, ejeta o elétron e na tentativa de compensar essa perda do elétron, outros elétrons vêm para a camada mais externa e produzem raios-x verdadeiros que também vão gerar interações locais. Então é um processo que se retroalimenta e por isso é que é o processo mais desejado. Entretanto, tem o lado negativo, que é depositar uma maior quantidade de radiação nos tecidos. Esses raios-x característicos que são formados pela migração de elétrons da eletrosfera são absorvidos pelos tecidos locais e assim eles vão formar o contraste da imagem, que é justamente o nosso objetivo quando está fazendo a radiografia. A gente estudou no último slide a probabilidade dessas interações ocorrerem e aqui a regra também existe. A probabilidade do efeito elétrico é diretamente proporcional ao cubo da densidade do átomo, ou seja, átomos mais densos, por exemplo, elementos metálicos, tendem a produzir efeito fotoelétrico, e inversamente proporcional ao cubo da energia do fóton, ou seja, quanto mais energético o fóton, menos provável é que ocorra o efeito fotoelétrico. Como a gente viu no slide anterior, fótons mais energéticos tendem a interagir na forma de espalhamento Compton, e fótons menos energéticos na forma de efeito fotoelétrico. Para ficar mais claro para vocês, novamente, 2 átomos aqui. Vem então o nosso fóton de raio-x e agora ele vai sofrer uma única interação e com um elétron de uma camada mais interna. Quando ele interage, ele consegue depositar toda a sua energia nessa única interação. A troca de energia é tão grande que esse elétron é ejetado, ele sai da órbita do átomo original e com isso o fóton transferiu toda a sua energia e desaparece, e o elétron é ejetado até ser captado por outro núcleo, ele sai da nossa análise aqui.
esse átomo que sofreu interação vai ficar com uma camada vacante e ele não pode ficar assim. Dessa forma, elétrons de camada mais externa vão vir ocupar a vaga do elétron que foi ejetado e com isso são produzidos mais raios-x verdadeiros. Esses raios-x verdadeiros têm a oportunidade de interagir com átomos, outros átomos desse mesmo tecido ao redor. E dessa forma eles vão reagir com esses elétrons de outros átomos, gerando uma reação em cadeia. Relembrando então que o efeito fotoelétrico é o efeito desejado. Então, quando a gente fala em absorção de raio-x, nada mais é que a absorção do fóton pelos elétrons das camadas internas, produzindo mais radiação verdadeira, que se deposita nos tecidos e ajuda a formar o contraste da imagem. Lembrar que materiais com número atômico diferentes farão absorção fotoelétrica com probabilidades diferentes, e é dessa forma que a gente tem contraste na imagem. Por isso que tem as 4 densidades radiológicas básicas: metal, gordura, água barra as partes moles e ar, porque dependendo do número atômico dos elementos que o formam, essas interações entre fóton e átomo são diferentes e a gente consegue diferenciar no filme de raio-x baseado nessas interações diferentes. E só para vocês não esquecerem da probabilidade de ocorrência, eu já falei isso, mas vamos revisar. É diretamente proporcional ao cubo da densidade do átomo e inversamente proporcional ao cubo da energia do fóton. Fótons mais energéticos tendem a não fazer efeito fotoelétrico e átomos mais densos tendem a produzir efeito fotoelétrico. Por fim, vale a pena a gente lembrar que não só o número atômico do material-alvo vai determinar a probabilidade de ocorrência de cada uma dessas 4 interações que a gente estudou, mas também a característica de energia do feixe que está sendo usado vai determinar a probabilidade. E existe uma regrinha geral que a gente costuma ver na maior parte das aulas: métodos de radiologia diferentes têm tipos de interações predominantemente diferentes. A mamografia, por exemplo, é o único exemplo em radiodiagnóstico que a gente consegue fazer o efeito fotoelétrico ser o método predominante de interação. Se vocês forem estudar, vocês vão ver que a mamografia a gente usa KV mais baixo, não só por esse objetivo, mas também por questões específicas do tecido mamário. Mas enfim, quando a gente trabalha com mamografia, o efeito fotoelétrico é a interação predominante. E na radiologia convencional, o efeito Compton é o efeito mais prevalente. Porque, entre os motivos, que a gente usa KV mais alto, por exemplo, quando vai fazer uma radiografia de tórax, do que numa mamografia. E como a gente viu, KVs mais altos tendem a produzir efeito Compton. E por enquanto é isso, pessoal. Agora a gente termina essa aula e na aula que vem a gente vai entender como que todas essas interações geram uma imagem diferente no filme. Curiosidade, Albert Einstein, embora seja conhecido mais pela teoria da relatividade, o que fez ele ganhar o prêmio Nobel foi o estudo do efeito fotoelétrico, que é o que a gente viu de maneira bem superficial aqui na aula. Então fica a curiosidade para vocês. Um abraço e até a próxima.